Boa noite, então, pessoal. Estão todos bem? Queria começar falando com o pessoal de Alto Feliz. Vocês já ficaram sabendo da aula prática que vai ter aí? Sexta-feira que vem. Não? Tá, a gente está marcando então de sexta-feira que vem visitar então Alto Feliz. E a gente vai levar alguns computadores que foram doados para a nossa ONG. Eles nunca foram mexidos, então a gente não sabe quais os problemas deles, se eles têm algum problema. Então a ideia é a gente levar esses computadores para vocês e testar. Ver se vocês conseguem recondicionar eles. Acho que conseguem. Acho que estão preparados já. Então, boa noite. A ideia é que a gente vá para aí, para ficar melhor a gente se comunicar com vocês e tudo mais. A ideia é que a gente pegue os computadores que a gente vai levar e até esses que vocês têm aí, para a gente desmontar tudo, literalmente tudo. E a gente quer que no dia que a gente tem essa aula, que vocês tenham, que vocês adquiram a noção de como desmonta e monta o computador, e também essa ideia aí da parte até de instalação do sistema operacional. A gente vai ver a maioria dos problemas que normalmente tem nesses computadores aí, a gente vai conseguir resolver assim sem problemas maiores. Então, a gente vai levar umas ferramentas, umas peças ali a mais, tudo mais, para vocês fazerem até aqueles testes das aulas ali, que vocês vão ver que para consertar computador não é muito mais que aquilo ali. Tendo aquilo ali, acho que a gente consegue consertar bem mais da metade dos problemas que vão surgir. E principalmente para quem vai consertar o de casa. Com certeza vocês vão conseguir consertar o computador de casa de vocês ali se vocês seguirem aquelas dicas ali e tudo mais. A maioria de vocês vai poder resolver isso daí. E a ideia é que todos consigam. A gente, inclusive, vai focar bastante para vocês aprenderem o básico. A gente vai ter 3 instrutores auxiliando vocês para ajudar a recondicionar o computador. É isso aí. A princípio vamos ser nós dois e mais um colega nosso, que é o Gustavo. O Gustavo dele dá aula para o avançado, que é o outro curso que a gente tem. E ele também vai ajudar e tudo mais. Vocês vão ver, ele é gente boa, ele até apareceu nas aulas aí. Então, a gente estando aí é bem melhor de resolver dúvida e de vocês perguntarem também. É bem mais fácil e tudo mais. A gente vai poder mostrar na prática como é que funciona. E acho que todo mundo consegue. Com certeza, na verdade, com certeza todo mundo consegue. E também estamos tentando ver com o professor se há disponibilidade de tentar ir para Guaíba também. Então, para atender a todos os públicos que estão aqui. É, isso aí. Inclusive, eu queria também que o pessoal que ali está no grupo, eu queria saber de vocês qual é que seria o melhor horário para o pessoal ter essa aula aí. A ideia é que a gente vá de tarde. E quanto tempo vocês estão dispostos a gastar? Quanto tempo vocês podem, o horário? Então, eu queria até que vocês falassem ali no grupo do WhatsApp, ou então me mandem por e-mail e tudo mais, para a gente resolver isso daí, até para a gente acertar um horário, porque o que interessa é ser bom para vocês. Para nós, é meio que não faz tanta diferença assim. Mas também eu ouvi que comentaram sobre a sexta-feira que vem, sim, agora, então se for o caso, a gente consegue ir na sexta-feira e tal, aí tem que definir mesmo o horário. Até o professor Ribas, que é o nosso coordenador, ele tá meio que vendo o horário e o dia certinho. E também o Anderson ali, que principalmente, está conversando com o pessoal de vocês aí para acertar isso aí. Então, da minha parte, aí é isso. Sobre. O Rafael também falou que não precisa trazer computador estragado, que já tem uns 8. Vocês não estão conseguindo arrumar? Tá difícil? Computador estragado tem de monte, né? Se vocês identificar o problema, se faltar alguma coisa, vocês podem
fala pra gente, por exemplo, não tá funcionando o HD, por isso que ele não tá funcionando. A gente tem bastante peça na nossa oficina, né? A gente pode levar. Se é só alguma peça que não tá funcionando. E a gente também auxilia vocês a arrumarem eles aí. Se der tempo, né, pra tudo. Quanto mais vocês se comunicarem ali, quanto mais vocês derem dica para nós, aí melhor fica essa função dessa aula nossa ao vivo aí. Então, Placa-mãe é bem complicado. Mas ainda assim é tranquilo, a gente dá um jeito. Mas a princípio é isso. Então, só para vocês todos ficarem sabendo agora, então a ideia é que a gente vá dando essas aulas aí, que é meio que um workshop, para vocês realmente tirarem dúvidas sobre esse assunto. Uma experiência prática com a gente arrumando os computadores. Isso. E aí, que nem o Anderson falou, a gente pretende visitar todo mundo. Uhum. O pessoal de então, Bahia. Vendo a disponibilidade, a gente depende bastante do nosso instrutor, o professor Ribas. Daí a gente está vendo com ele quando que ele vai poder e tal. Uhum. O que é para fazer com essa CPU? No caso aí fica com vocês. O que a gente levar, vocês vão tentar. A gente nunca tocou nelas, né? Algumas vão estar funcionando perfeitamente, outras podem estar com algum problema. A gente vai ver. Funcionou totalmente, elas ficam com vocês. O que a gente levar vai ficar com vocês. O que estiver funcionando, claro. Uhum. Que não prestar, daí não, de repente não é vantagem. Então a gente vê aí na hora. Mas... O Guaíba, o Rafael falou que seria melhor sábado, eu vou anotar aqui. Uhum. É bom vocês falarem isso daí. Qual o melhor horário para vocês? Vai conversar amanhã de manhã com o professor Ribas. A gente fala com o nosso professor e acerta tudo. Sábado, 3 semanas antes. Acho que a gente consegue fazer ali pro meio de novembro. Uhum. Que o ideal é que não se estenda tanto assim, tá? Mas... Bom, resolvida essa questão aí, acho que a gente pode começar a nossa aula, né? Tem mais alguma coisa para acrescentar aí, Anderson? Não, só isso mesmo. Tá. Então eu vou liberar para vocês aqui a apresentação. Classroom, atividades no Classroom. Tá. Espera aí que eu mando para ele aqui. Manda o e-mail. Vou mandar o link. Espera aí, deixa eu fazer aqui. Fica mais fácil. Tá, ó. Eu vou... Eu mandei aqui no chat o link do Classroom ali. E para quem quiser acessar, acessa por esse link. Vocês vão conseguir pedir para se inscrever ali na sala a princípio. Ele está em aberto. Então vocês podem acessar tranquilamente ali. Só precisa ter o e-mail do Gmail, tá? E qualquer coisa, daí depois a gente também vê. Mas a princípio é isso. Deixa eu só separar aqui. Uhum. Tá, vocês conseguem ver direitinho aí? Se não tiver grande, dá um fixa a apresentação dele na tela para ficar maior. Eu até coloquei eu até separei a minha câmera das outras. Agora eu deixei ele pinado. Tá. Então, bom, vamos começar então. A nossa aula de hoje é sobre software de diagnóstico. O que isso quer dizer? Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre a parte mais básica do computador.
antes disso aqui tudo, a gente tem ainda o sistema operacional, tá? Mas hoje a gente vai focar principalmente em resolver os problemas, antes de qualquer coisa. E também a gente vai desenvolver umas boas práticas para que a gente não tenha problemas. E também, caso a gente faça alguma modificação no nosso computador ali, vão surgir algumas coisinhas diferentes ali que podem ser tratadas como problemas ou algum erro, ou então alguma coisa estragada, mas não necessariamente é uma coisa estragada. Então, primeiro de tudo, voltamos àquela história. Hardware e software. O hardware, como a gente já tinha falado algumas aulas atrás, o hardware é a parte física do computador. É a parte onde a gente toca todos os nossos componentes ali, o HD, a memória e a placa-mãe e o resto. Ali, fonte, o gabinete. E daí a gente vai partir para... A gente já está nessa parte de software, que é a parte de programas. Como eu falei, o programa mais importante ali, antes de qualquer coisa, é o sistema operacional. E hoje a gente vai aprender como que... O que o sistema operacional faz, além dos outros programas também. E hoje a gente vai focar principalmente na parte de drivers. Então, o que são drivers? Imagina que tudo que tu conectar no teu computador, seja HD, seja placa de vídeo, o mouse, o teclado, até o próprio monitor, às vezes vai precisar de um programa que descreva como é que faça ele funcionar da maneira correta. O driver, ele é como se fosse um manual do dispositivo que tu está conectando no teu computador. Hoje, por exemplo, a gente vai ver como é que funciona essa função de procurar driver, e digamos que, essa placa de vídeo aqui, eu vou conectar ela no meu computador, vou conectar ali a parte de energia em cima dela, e aí vou conectar ali o cabo do meu monitor e uma dessas entradas aqui, dependendo de qual que é a saída do meu monitor. Quando eu conectar e ligar esse computador, o que acontece é que o computador muitas vezes vai ligar lá com a resolução toda errada. Às vezes vai estar com os ícones fora de lugar, vai estar tudo separado ali, tudo meio estranho. Vocês vão ver certinho que não está tudo certo. Então, isso significa que está sem o driver da placa de vídeo. O que acontece é que a gente vai precisar do driver para que para o computador entenda como que a placa funciona. Então, essa parte do driver é basicamente isso. É um manual, que é um programa que dita como que a placa de vídeo funciona. Então, todos esses programas, todos esses drivers, eles são bem importantes para que o teu computador não tenha nenhuma perda de performance, ou então algum travamento que isso possa ocasionar, ou então até essa história da placa de vídeo aí. Pode ser que tu tenha a placa de vídeo, tu esteja sem o driver, mas não esteja dando nenhum problema. Mas daí tu vai ver, essa tua placa de vídeo não está nem funcionando, não está nem utilizando a potência que ela tem. E isso pode ocorrer, e na maioria das vezes ocorre, principalmente nesses computadores mais novos agora. Tu não vê nada de diferente, mas a placa não está nem funcionando, muitas vezes. Geralmente, quando tu bota a placa, fica uma resolução muito feia, né? Geralmente, quando eu coloco. Fica 800 por 600, ele parece tudo errado, assim, só que mesmo com uma placa de vídeo muito moderna. Aí tu já vê logo de cara, tu precisa do driver. Tu tem que ir atrás dele, procurando manualmente ou utilizando algum software. E aí hoje a gente vai ver como que funciona isso aí. Hoje a gente vai aprender a encontrar esses drivers. Vai ver, de repente o driver vem junto. Então, primeiro de tudo, onde que a gente vai encontrar esses programas, esses drivers? Nos computadores mais antigos, bem no início lá, vinha um disquete com manual, ou então vinha um CD com esses drivers.
Até hoje o CD eu até na minha nem vem. A minha veio, e é ó, bem nova. Mas enfim, normalmente vem um CD. Vocês podem instalar aqueles ali vão funcionar, beleza. Tudo certo. Mas tem uma forma que eu recomendo, que é até um pouco melhor, usar o CD. Às vezes tu nem tem o leitor de CD e DVD ali, às vezes tu nem tem como pegar os drivers dessa forma. Então, a dica sempre é procurar na internet. Essa é a dica de ouro de todo curso, assim. O técnico informática se resume a chave Phillips, um pincel, uma borracha e procurar na internet. É só isso. Site da fabricante, o Léo falou ali. Então, exatamente. Sempre procura o site da fabricante que vai ter o driver mais atual. Então, sempre na internet. Vai lá no site da fabricante. O driver booster a gente vai falar. Primeiro a gente vai ensinar a procurar manualmente, depois a gente vai mostrar alguns aplicativos como o driver booster. Tá. Primeiro de tudo, ali até o Léo já falou. Para buscar manualmente, ou tu ainda tem a caixa da tua placa-mãe, com o CD que vem com ela, ou então tu vai pegar e procurar pelo modelo dela lá no site do fabricante. Então, vamos usar de exemplo de novo essa placa aqui. Eu tenho essa placa aqui. Eu até vou colocar a minha. Não estraga isso aí. Tá. Tem essa placa aqui. A gente vai procurar primeiro a marca dela. O fabricante dela é aqui, ó, EVGA. Não sei se vocês conseguem ver. Tá meio ruim. Aí está focando. Mas aqui está escrito EVGA. A gente vai ir no site do EVGA e vai procurar por esse modelo de placa. Então, lá a gente vai encontrar o driver específico, o último que lançou. Normalmente, essas placas, até as mais antigas, tá sempre atualizando o driver. Então, até se vocês estiverem já com o driver da placa tudo ok, mas às vezes o computador está com algum problema, o que pode ser que seja o teu driver mesmo que esteja com um problema. Aí, se tu instalar o driver mais atual, normalmente corrige esse problema. Então, é sempre ficar esperto com essa função do driver aí. Então, passando dessa parte da busca manual, a gente vai ir para esses programas que fazem isso automaticamente. Tá, primeiro de tudo, antes de falar sobre esses programas, eu queria só comentar com vocês por que eu ensinei a fazer manualmente se tem como fazer automático. Porque, apesar desses programas hoje em dia serem muito bons e tudo mais, terem várias outras ferramentas além da procura de driver, às vezes eles resolvem até alguns problemas referentes a esses programas aí, esses drivers no teu computador. Mas nem tudo é perfeito. Pode ser que dê algum erro, pode ser que atualize o teu driver de som para uma versão que o teu computador não suporte e tudo mais. Isso daí pode acontecer. Então, caso isso aconteça, tu pode fazer a busca por esse driver isoladamente ali. Então, tá com tudo funcionando, mas não tá saindo som no meu computador. Então, se tu for atrás do teu driver ali manualmente, já resolve o teu problema, ao invés de tu ficar catando coisa na internet e tentando encontrar um problema que se resolve fazendo manualmente. Então, a dica é essa. E também outra coisa, tem alguns que esses programas não vão achar. Por exemplo, se tu tem uma webcam de uma marca não famosa, talvez ele não ache. O mouse também. Aí tu vai ter que procurar manualmente. Só assim para resolver o problema no site da fabricante. Então, vamos para essa parte dos programas aí. A gente vai ver agora na sequência, acho que 3 programas diferentes para procurar os drivers automaticamente. Mas eles todos fazem a mesma coisa. Um vai ser mais feio que o outro, um vai ser mais bonito que o outro, mas tudo faz a mesma coisa. Então, se você escolher qualquer um deles, o resultado é o mesmo. Então, o primeiro que a gente vai ver hoje é o Slim Drivers.
O Slim Drivers, ele é o programa, acho que mais simples que a gente vai encontrar para fazer isso aí. Ele é um programa que basicamente faz a varredura e testa para ver se os teus drivers estão em dia. Ele também ali, inclusive, ele dá até algumas informações do seu computador, ele vê pelo sistema operacional, vê ali processador e memória RAM, tudo nesse mesmo programa. Isso aqui também, dessas informações, também dá para ver nos outros programas que a gente vai ver hoje. E também dá para ver sem nenhum programa. Dá para tu olhar essas especificações nas próprias propriedades ali do teu computador. Então, primeiro de tudo, a gente vai aprender a como encontrar esse programa aí para a gente usar ele. Então, deixa eu separar aqui. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Eu tô conseguindo. Vocês conseguem também? Estão conseguindo. Só Netflix ali, ó. Tá. Primeiro de tudo, a gente vai pesquisar no Google. Vamos lá. Vou até abrir o Google bonitinho aqui. Vamos lá. Isso aqui é o início de tudo. É sempre o Google. Então, não tem mistério. Então, a gente vai pesquisar pelo Slim Drivers aqui no Google. Baixem do site que vocês acharem melhor, o que tiver menos propaganda. Então, eu já até tenho baixado ele aqui, então eu baixei desse site aqui, não tem mistério. Se tu clicar aqui para baixar, ele vai baixar. Esses programas eles são todos leves, então não tem muito mistério. Então, a gente baixa o programa. A gente vai lá no nosso computador agora. Deixa eu até separar aqui. Tela inteira. Tá. Tá. Eu acho que agora vocês conseguem ver o meu computador, né? Tá. Tá, então a gente vai encontrar lá onde a gente baixou o programa. E para instalar programa, acho que a maioria do pessoal já sabe. A gente só vai dar 2 cliques ali e instalar. Ele até tá reinstalando, que eu acho que eu já tenho ele. Aí, ó. Esse erro que deu para mim também, não sei porquê. Normalmente esse erro aqui é para quem tem SSD. Exatamente. Então, bom, a gente não vai conseguir instalar ele. Feio. Mas, não, paciência. Mas já vou dizer para vocês, esse programa aqui é auto-explicativo. A gente vai pegar ele e vai clicar ali para escanear. Até consigo ver aqui. A gente vai clicar para escanear. Aqui, Start Scan. Esses programas normalmente são em inglês. Acho que o único que não é em inglês é o Driver Booster. Então, na hora que vocês clicarem para escanear, vocês vão conseguir instalar os drivers tranquilo. Nossa segunda... O que ele faz no caso ali, os Slim Drivers? Ele vê todos os componentes do teu computador, tudo que está com driver desatualizado ou está sem driver, procura os mais atualizados e baixa. Então, tipo, isso é muito recomendado vocês fazerem quando vocês instalarem o sistema pela primeira vez. Tipo, o computador vai estar com tudo desatualizado e ele vai ver direitinho o que vocês precisam para atualizar. Depois da instalação do sistema... É obrigatório passar obrigatório. um programa desses. Deixa eu só colocar. Porque são muitos drivers que o computador necessita, né? E ele baixa vários ao mesmo tempo. Se a gente fosse catar cada um por um, assim, ia demorar bastante. Por isso que esses programas existem, na verdade. É só para facilitar a vida do pessoal. Mas... já que a nossa primeira opção não deu,
Então, olha só, depois dessa falha aí que a gente teve, viu, nem tudo tá perdido. Se não funcionar aí com vocês ainda podem procurar manualmente, mas tem outros programas. Vai ter um que todo mundo vai usar, que eu acho que é unânime, que é o Driver Booster, que a gente vai ter o que eu uso. Que é o que eu uso, é o que o Anderson usa, é o que todo mundo vai usar. Mas antes disso, eu queria comentar com você sobre o Driver Pack Solution. O Driver Pack, esse aqui, ele normalmente, no início, ele era só um site para tu procurar drivers. Então, se a gente entrar aqui no Google, a gente vai conseguir ver ele aqui. O que acontece? Esse site aqui é um site que tu usava de último recurso quando tu não sabia onde encontrar o driver da tua placa, ou então do teu mouse. Às vezes tu compra um mouse, que nem o meu aqui, o meu sem fio, e por incrível que pareça, só funcionava o botão esquerdo esse aqui. Isso existe. E daí a única solução que tu tinha era procurar na internet, porque não vem CD com mouse, e só Deus sabe de onde vem, para onde vai esse mouse. Então a gente tinha essa alternativa aqui, tinha outras, mas esse aqui, o Driver Solution, era o mais confirmado, assim, era o que tinha mais chance de dar certo. Aí a gente consegue buscar por drivers aqui através do teu dispositivo. Às vezes tu tem ali por exemplo, minha placa de vídeo aqui não tá ficando com a resolução certa. Aí a gente vai lá, vai procurar pela placa lá, NVIDIA, se eu não me engano, essa aqui é GTX 760. Olha, a gente vai encontrar ela aqui. A minha, inclusive, é essa ATI aqui, ó. ATI. Aqui a gente consegue encontrar fácil, assim, o driver, isso manualmente. Então, isso aqui antigamente era só isso. Aí com o tempo, isso aqui, acho que todo mundo começou a usar de uma época lá, acho que 2005 para cima, todo mundo usava isso aqui. Então os outros morreram, os outros sites ali. Dificilmente tu vai encontrar outro site que tenha driver avulso, assim, que seja confiável. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com todos os outros. A gente vai baixar o programa. Esse aqui, a princípio, ele é aquele que acusa como um vírus para mim. Mas aí eu até vou mostrar para vocês. O driver pack, então, ele é mais para procurar manualmente. Eu até dou a dica para você sempre procurar em manual, tirando com o driver booster. Então, até vou abrir aqui, vamos ver. Deixa eu só tirar esse... Acho que é aqui. Deixa eu fazer o que ninguém queria fazer, desligar a proteção do Windows. Então, a gente vai baixar o negócio aqui. Viu? Não querem deixar tu usar de jeito nenhum isso aí. Tô não. Te protegendo. Então... para instalar é tudo igual. Avançar, avançar, avançar. E deu. Então, esse programa aqui, ele acusa como vírus
Assim como o driver booster pode ser que acuse como vírus, justamente porque ele vai lá mexer no teu computador, ele vai ver o que cada peça tá fazendo, quais são os nomes e tal, o modelo. Então, pode ser que teu computador interprete isso como uma coisa ruim, mas não necessariamente é. Então, a dica é, caso o teu computador acuse, desliga lá o antivírus. Por uns segundos depois, ativa de novo. Então, só para pelo menos tu instalar, porque senão tu não vai conseguir fazer funcionar. Então, deixa eu só esperar ele instalar. Eu já tinha ele instalado, inclusive, eu não sei porque que eu instalei de novo. Instalar de novo. Aí. Outra instalação. Já vai mostrando o driver booster? Não sei se já tem. Tem. O driver booster tem instalado. Tá bom. Viva, a instalação começou. Até falando contigo aí. Para que os drivers sejam instalados corretamente, é importante não... Fica quieto. Tá. Então, bom, além do driver pack, que é a nossa segunda opção e provavelmente vai dar certo ali, tá tudo certo, só vamos esperar ele instalar. A gente tem o driver booster, que é o que todo mundo vai usar, já digo para vocês. Vocês vão, é o mais simples, É o mais simples de se usar e é o mais, eu acho, mais confiável, assim. Eu posso estar sendo o cara que tem o favorito ali sem nenhum motivo, mas é o que eu mais gosto, é o que eu mais uso. Então a gente deu essas 3 opções para vocês escolherem. Tem mais ali, mais 200 programas diferentes que fazem isso, mas esses aqui são os mais conhecidos, então vocês vão encontrar sempre esses aqui. E aí tem o driver booster, faz a mesma coisa que os outros fazem. A diferença é que ele é mais... Ele tem uma interface gráfica mais bonitinha. Eu tenho ele instalado aqui, como eu disse para vocês, ele é o que eu uso. Vamos abrir aqui. Então, deixa eu só fazer o seguinte. Tá. Tem bastante propaganda esses programas. Então, a primeira coisa quando a gente instala o driver booster, vai cair nessa tela aqui, para a gente verificar. Tudo é bem autoexplicativo. A gente vai só clicar em verificar aqui, que no início é o único botão que vai ter. Ele vai fazer a verificação tudo certinho ali. Ele vai pegar, vai ver qual é a placa de vídeo que tu tem, vai ver o processador que tu tem, vai ver quanto de memória tu tem, vai ver qual é o adaptador de rede que a tua placa-mãe tem, vai ver tudinho. E vai pegar e vai fazer uma pesquisa baseada no que tu tem no teu computador e vai pesquisar esses drivers. Aqui ele vai aparecer justamente o quê? O driver que tu tem e o driver mais atualizado disponível. Se tu não tiver o driver, aqui vai estar escrito como não consta. Ou alguma coisa do gênero, assim. Ou então não vai ter nada escrito. Então, aqui, esse programa ele tem uma versão que é paga. Então, vai ter mais algumas outras funcionalidades, mas o que nos interessa, ele faz, que é procurar principalmente os drivers ali, ó, de entrada USB. Isso aqui dá bastante problema, principalmente aqueles USB que tem na frente do computador. Mesmo que tu conecte certo ali na tua placa-mãe, às vezes não funciona isso aqui. Às vezes tu põe o teu celular ali, por exemplo. O teu celular vai estar até carregando ali, porque ele vai passar energia, mas ele não vai transmitir os dados. De repente, por causa que o driver não está atualizado. Então, é bom tu olhar. Inclusive, o meu driver aqui é de 2006, o que eu uso, mas tem um de 2018, que é bem mais atual. Aqui também o de som, que é o que a gente sabe que tem a história do som da placa-mãe, tem o som do gabinete ali, do painel frontal. Esse driver aqui cuida de tudo isso. E o que eu
o que eu acho que é um dos mais importantes, até mais que o som, que é o driver de rede. Isso aqui, se não tiver, tu vai ficar sem internet no teu computador. Teu computador, no final das contas, é inútil. Hoje em dia, todo mundo usa computador com internet. Dificilmente vai usar sem. Então, é bom estar sempre atualizado isso aqui. De novo, se teu computador para de funcionar alguma coisa, ou então não está funcionando do jeito certo, pode ser que o teu driver esteja desatualizado ou que tu não tenha. E caso seja o último, a dica que eu dou, volta uma versão. Se tu for lá no site do fabricante, que nem a gente já comentou que dá para pesquisar, tu vai encontrar todas as versões do driver. Então a dica é tenta voltar uma. Pode ser que a mais atual não seja compatível com a tua placa, ou pode ser que ela esteja com algum problema, de repente o pessoal lá que desenvolveu o driver fez alguma coisa errada. Então a dica é ir testando, não adianta. É meio tentativa e erro isso aí. Então, e aqui, assim como eu já falei que dá para procurar no site do fabricante, o driver de vídeo dá também para atualizar ele automaticamente aqui. Aqui no caso o meu está bem desatualizado, mas já adianto para vocês, o meu está desatualizado de propósito aqui, justamente pelo problema que eu falei para vocês antes. Eu instalei o mais atual e a minha placa ela funcionava, mas o meu computador desligava do nada. Então eu abria o navegador ali, estava mexendo no YouTube e o negócio começava a tocar um vídeo, o meu computador desligava. Isso aí poderia ser 1 milhão de problemas, mas eu já de início eu imaginei, pô, meu computador acabou de atualizar, eu acabei de mexer nisso, então pode ser que seja isso. Voltei daí uma versão que na época era no início desse ano, voltei para essa versão funcionou. Então não necessariamente o mais atual é o melhor é o que está funcionando. Então é isso que eu tenho para comentar a respeito dos drivers. Então, essa parte do driver booster, depois que a gente clica ali em verificar, é só a gente clicar em atualizar agora. Eu até nem vou clicar aqui, porque senão ele vai começar a atualizar automaticamente. O que ele vai fazer? Ele vai baixar todos os drivers, que a gente marcar aqui, inclusive, e vai baixar e vai instalar tudo automaticamente ali. Ele só vai perguntar, depois de baixar ali, ele vai perguntar assim, se tu quer instalar. Então, se tu tá baixando, é óbvio que vai querer instalar. Então, é isso. Aí no final tu tem que reiniciar o computador daí, para tudo funcionar. O último passo é sempre reiniciar o computador. Com certeza. Então, dessa parte do driver booster, é isso. Isso aí vai demorar para instalar. Ele está instalando um monte de tralha. Cancela. Então, do driver booster é isso. A gente tem essas 3 opções, mas eu recomendo fortemente que vocês usem o driver booster, até porque a instalação é mais fácil. Eu vou pegar e vou mostrar para vocês a instalação do driver booster, vocês vão ver que é bem mais simples. Então, vamos abrir aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui. Tá. Instalou um monte de coisa no meu computador. Então, tá. Então, como eu mostrei para vocês, ali tem a parte dos drivers ali. Inclusive, eu tirei esse print aqui um tempo atrás e continua tudo da mesma maneira no meu computador. Então, de novo, caso esteja tudo funcionando, tá beleza. E dessa parte de drivers é isso. Então, últimas dicas a respeito disso é: peguem o computador de vocês. Primeira coisa, teu computador lá. Vocês montaram ele tudo direitinho. É um computador novo. Vocês vão instalar o sistema operacional.
Nas próximas aulas, a gente vai focar principalmente na instalação do sistema operacional. Só que antes a gente queria comentar a respeito dessa história dos drivers, porque a gente quer falar primeiro sobre os problemas. Mas nas próximas aulas a gente vai ver melhor ali essa função do sistema operacional, instalação e tudo mais, onde que a gente encontra. E por enquanto é isso, sobre o sistema operacional. Mas essa parte de driver, ela é... Depois que o teu computador não tem nenhum problema ali, o teu computador está ligando, o teu computador está chegando até pelo menos a entrar lá no Windows, digamos que a maioria de vocês vai usar Windows, a maioria dos problemas são ocasionados por problema com driver. Então, fiquem sempre atentos, procurem ver ali a versão dos drivers que vocês têm e veem se está tudo atualizado certinho. Mesmo que esteja funcionando, né? Tipo, é bom atualizar, tá? Passar o driver booster ali para atualizar tudo para a última versão. Às vezes que nem eu comentei com vocês. Comprei esse mouse aqui há pouco tempo. Ele tem um monte de botão. E os outros botões não funcionam sem o driver. Então a dica é vocês estarem sempre mexendo ali para estar sempre com o driver ali funcionando e o teu mouse, a placa de vídeo. Às vezes até essas placas de som USB, às vezes elas precisam de drive. O próprio USB do computador ali. Então, se o teu computador está funcionando, mas tem alguma coisa que não está legal, desconfiem sempre dos drivers. E aí, para procurar, aconselho sempre driver booster e também a procura manual. Eu, por praticidade, vou sempre utilizar o driver booster. Então, minha sequência de coisas a se fazer quando eu monto o computador é: instalo o sistema operacional, logo em seguida vou para o driver booster, quando eu vou instalar. E detalhe, isso é no Windows, isso é no sistema operacional Windows. Qual versão? Qualquer versão. O driver booster ele existe desde muito tempo. E dificilmente vocês vão usar um sistema operacional mais antigo. Mas daí, caso for um sistema operacional mais antigo, é sempre manual. Antigamente as coisas eram mais difíceis mesmo, então se vocês quiserem utilizar um computador mais velho, é bom, é sempre manual. Também tem a gente não comentou, mas tem o Linux. O Linux ele é um outro sistema operacional. O Linux ele vai ter várias versões, infinitas versões. E o Linux ele é um sistema operacional que ele consegue modificar ele mais do que o Windows. O Windows ele é um sistema operacional que é pago, tecnicamente. Então, a empresa a Microsoft, que é a empresa que é dona dele, não libera muito para os usuários mexerem muito. Já o Linux não. O Linux ele não é de ninguém. Ele é de todo mundo. Então, todo mundo faz as modificações que quiser e lança as suas versões e tudo mais. Inclusive, tem várias empresas que têm a sua versão do Linux. E o Linux é bastante usado também. Apesar da gente não ouvir falar tanto dele, ele é bastante usado sim. Então, se vocês ouvirem falar em algum momento do Linux, não precisa fazer cara feia. Ele é um sistema operacional bem bom também. E ele é um pouco diferente do Windows, mas ele, na parte de uso, ele é igual, assim, sabe? Não muda muita coisa. Vocês não vão... Então, o pessoal gosta muito de utilizar o Linux para máquinas mais fracas, que, inclusive, no nosso projeto ali, do CRC, a gente usa Linux, a gente doa as máquinas com o Linux nelas. Por que Linux? Porque o Linux ele é um sistema operacional que precisa de muito pouco poder de processamento e muito pouca memória para funcionar. Então, às vezes, um computador que está, digamos, morto, que o Windows não funciona direito, pode ser que com o Linux o computador fique rápido, 100%, sabe? Porque o Linux ele é realmente um sistema operacional bem mais leve que o Windows e tudo mais.
E sem contar na infinidade de coisas que dá para fazer no Linux, que é a mesma coisa praticamente que o Windows. Então, tanto que a gente tem uma aula com vários sistemas operacionais do Linux que a gente vai abordar. Vai abordar como a gente vai aprender como instalar um sistema operacional e também como escolher o sistema operacional se sua máquina for mais fraca de recursos. Aí a gente vai ter lá o Ubuntu, o Linux Mint. então, dessa parte, assim, sistema operacional, mais para as últimas aulas, assim, a gente vai ver melhor como é que funciona. E a gente vai realmente desmanchar o negócio. A gente vai ver como instala, como é que tu vai usar. Tem algumas ferramentas também que inclusive hoje vão aparecer ali, que a gente vai usar tanto no Linux quanto no Windows. Então, às vezes o pessoal não gosta do Linux, esse Linux aqui é uma porcaria e tudo mais, mas não, ele é bom. Ele é bom mesmo, sim, de verdade. Não pega a vida. E vocês nunca vão ter problema com vírus, nunca mesmo. Então, basicamente essa parte é isso. O Léo falou ali que todos os PCs lá estão com Linux. Então é bom a gente abordar mais softwares. Uhum. E perguntou se o Windows 7 é de fato mais leve, mais estável que o Windows 10. Tá. Respondendo as perguntas ali, primeiro de tudo ali, sobre o Linux, a gente não vai abordar tanto assim muitos programas. Mas conforme a gente for andando a aula, eu vou dar um programa que faz a mesma coisa no Linux. Então, às vezes, programa tem para tudo no Linux também, então não tem mistério. A respeito do Windows 7 ser mais leve e mais estável que o Windows 10, no início do Windows 10, no início do Windows 10, ele era um pouco menos estável. Então poderia parar de funcionar. Às vezes tinha algum problema de driver, principalmente, que não tinha driver para algumas placas. Então, o Windows 10 era meio ruim. O Windows 7 não, o Windows 7 era ótimo. Só que hoje em dia já mudou de figura. O que acontece? O Windows 7, ele é bom ainda. Ele continua bom. Só que eles descontinuaram as atualizações de segurança do sistema operacional. Então, o Windows 7 parou de ser atualizado. E isso abre margem para o pessoal hackear. Então, fica mais perigoso usar o Windows 7. Exatamente, é perigoso usar o Windows 7 para algumas coisas. Então, o pessoal que usa a internet, ali, o Windows 7, ele está suscetível a que aconteça algumas coisas. Então, mesmo com antivírus e tudo mais, tem como invadir computador e tudo mais, roubar dados. Então, o Windows 7 está mais suscetível a isso agora. Não que vai acontecer, mas que pode acontecer. Já o Windows 10 não. O Windows 10 hoje em dia é super estável. O Windows 10 hoje em dia ele tem driver para tudo, para todos os dispositivos, assim, dificilmente não vai funcionar no Windows 10. Até coisa bem antiga assim funciona no Windows 10. Não tem riscos não de hackeamento. Aí a questão do Windows também a respeito de segurança ali do Windows 10, a mesma coisa, ele é 100%, porque ele está sempre sendo atualizado. E dessa parte, assim, de estabilidade, tanto faz. O Rafael também aconselho o Windows 10. O Rafael também perguntou se é melhor para programação. O Linux é melhor para programação do que o Windows. Tá, vamos lá. Respeito de programação, minha área, 100% minha área. Agora eu posso falar. Pegou ele agora. O que acontece? Não e sim. O que acontece? Para programação, independente do sistema operacional que estiver usando, ele é ótimo. Qual é que é a diferença do Linux para o Windows? A diferença é que com o Linux tu faz coisas muito, muito mais manual. Então, por exemplo, para instalar um programa, ele é mais chatinho às vezes. Para
para fazer alguma alteração no teu computador, é meio chatinho às vezes. Então, isso aí cria cria que meio uma experiência em mexer, sabe? Principalmente na parte de sistema operacional, ali, linha de comando. O Linux é bastante mexer com linha de comando. E isso pode ajudar até no teu entendimento de programação. Então, no início, eu usava muito mais o Linux do que o Windows para programar. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia eu programo com Windows porque as ideias que eu uso são mais pesadas e tudo mais. Então, eu uso no Windows pela praticidade mesmo. O Windows, apesar de ser mais pesado, ele tem a vantagem de ser mais prático. Ele perguntou se o Linux é mais complexo. O Linux ele é mais complexo, sim, mas ele é fácil de mexer. Por exemplo, para a pessoa que quer ir lá acessar a internet, olhar vídeo no YouTube, ler e-mail, vou fazer a maioria das coisas que tu vai fazer no dia a dia ali no computador. O Linux ele é perfeito para tudo assim, porque ele é todo igual ao Windows. Então, já que a gente gosta de comparar, já que o Windows é o que a gente mais usa, ele vai ser o mais tranquilo assim possível de tu usar. Então, já para usuário avançado, por exemplo, que nem vocês comentaram aí de programação e tudo mais, vou ter que instalar 1001 programa, um pacote de desenvolvimento e tudo mais. Aí o Linux ele é um pouco mais chatinho, então vai te demandar tu ter mais atenção ali e tudo mais. Mas todo mundo vai conseguir fazer tudo em todos os sistemas profissionais. Não tem mistério ali. O Linux, a diferença é que ele é um pouquinho mais custoso no início, mas depois que tu aprende é que nem no Windows. Mesma coisa. Assim, tu vai ter a mesma facilidade para fazer tudo, assim, sabe? Não tem mistério. Então, acho que não vai ter nenhum problema quanto à complexidade. Camila perguntou as vantagens do Linux. Vantagem do Linux? Não tem jogo. É difícil ter jogo no Linux. Vamos começar pela desvantagem. Não tem joguinho. Então, se vocês querem jogar... já quebrou a gente. Vai ser complicado. Mas a vantagem maior do Linux é ressuscitar computador antigo. Leve. Muito leve. Na minha opinião, ele serve principalmente para isso. Porque tu pode ter o pior computador do mundo. Muitas vezes tu instala o Linux nele, ele vai funcionar como se fosse um computador normal, desses mais novos. Então, a gente, às vezes, lá no CRC, por exemplo, a gente pega computador que às vezes tem 20 anos. 20 anos. Um computador de 2000. Computador de 2000, 2001. A gente pegou, fez a formatação, instalou o Linux. O computador funciona como se ele fosse um computador atual, assim, sabe? Então, a vantagem maior do Linux é o fato dele ser extremamente leve. Tem várias e várias versões também, isso daí legal para quem acha o Linux meio difícil, meio estranho. Tem um monte de versão, então não tem como tu não te adaptar, assim, sabe? Vai poder instalar qualquer versão, aí tem a versão que tem um menu lá em cima, tem versão que parece um celular. Pode customizar ele bastante também. E assim vai. Tem várias vantagens. Leve e complexo. Leve, complexo. Leve, bastante leve. Se tu gosta bastante de computador, essa parte de software, coisa de programação, tu utilizar um Linux, ele sempre vai te desafiar a aprender mais. Como é que eu faço para mudar minha área de trabalho? Como é que eu faço para baixar um programa de uma outra forma? Ele te permite isso. Tu vai estar sempre tendo que pesquisar algumas coisas no início. Então, talvez seja essa a vantagem a respeito da programação ali, que tinha perguntado. É justamente por causa disso, porque ele faz tu ir atrás de informação. E para tu aprender a programar, basicamente é isso. Tu tá sempre... Programação é 80% tu pesquisar e 20% tu programar de verdade. O Windows 8 caiu no esquecimento mesmo. Foi substituído o Windows 8 é uma porcaria. Acho que tem mais alguma dúvida, pessoal?
Tá, beleza. Passar para o HD, então. Uhum. Eu vou dar uma introdução, então. Daí eu queria que tu até falasse, ô Anderson, pode ser? Do Crystal Disk? Tá. Então, tendo o teu computador ali com os drivers atualizados, teu computador funcionando, bonitinho ali, tudo certo, a gente vai partir para a parte dos problemas que vai acontecer. Principalmente quando o teu computador está funcionando. E é um problema que não é aparente, assim, que não vai estar mostrando na tua cara assim, meu HD tá pifado, ou então meu HD vai estragar. Mas tem algumas coisas que a gente vai notar que a gente consegue identificar antes de dar problema. Então, essa parte de problemas no HD, a gente vai verificar bastante, a maioria deles a gente vai conseguir verificar com software. E a gente vai ver vários hoje. Então, identificar problema no HD, tipo, fisicamente, só olhando assim, é bem difícil. Então, só se ele estiver fazendo um barulho muito alto, aí tu vai ver que ele não está funcionando. Mas é sempre bom quando vocês ligam o computador, que vocês acabaram de arrumar, e acabou de instalar o sistema, você passa os Slim Drivers, você faz o download de todos os drivers, né, e testa o HD. Vamos mostrar ali o Crystal Disk. Tá. Que esse aí vai ser um programa que ele analisa a saúde do HD. Se ele está funcionando corretamente, se ele está mais ou menos. E ele também diz a vida útil, quanto tempo você já utilizou ele. Se ele está bem usado. Tem como passar, né? Tá. Aí, essa é a cara dele. Aí você vai ter, olhando ali, alerta. É o teu esse aí? Esse é o meu HD. Vocês podem ver ali que ele tem, lá em cima, lá, tem 3 HDs. Tem 3 dispositivos de HD diferentes, que é os que tem no computador do Jonathan. E o primeiro ele diz saudável, o segundo saudável também. O terceiro está em alerta. Quando vocês veem isso, já vê, opa, tem algum defeito aqui, não está certo. Né? Você vai ter que substituir ele. Não dá para ficar com um HD que você pode perder todos os arquivos amanhã. Tu não pode confiar nele, né? Então é sempre bom que vocês ligam o computador, que acabaram de arrumar, testem o HD com esse programa. Quer abrir ele no PC? Pode ser. Tu quer abrir aí ou eu abro aqui? Abre aí. Eu consigo. Só tem um HD. Tá, beleza. Eu vou até fechar isso aqui. Tá. Deixa eu só liberar aqui para eles verem a tela inteira. Tá. Vamos lá. Tá, então, pessoal, como o Ederson falou, isso aqui serve para a gente descobrir se o nosso HD ainda presta ou se ele está na beira da morte. Como o teu tá, né? Então, eu vou tá até... quase morrendo. Então, bom, primeiro de tudo, a gente vai baixar o programa de novo. O Crystal Disk, ele é um programa bem levezinho e a gente vai encontrar ele em qualquer site. Eu baixei nesse aqui, ó, que é o que eu baixei todos os outros, inclusive, ó, Up to Down. A gente vai encontrar todos os programas. É importante falar que todos os links para esses programas que a gente está mostrando, eles estão lá no Classroom. Vai ter uma aba links dos programas. Aí vocês acharem, eu acho que eu preciso desse Crystal Disk aí para testar meu HD. Vocês vão lá e fazem o download. Tá. Aqui, ó, até vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem aqui, esse aqui são as nossas aulas. O Classroom basicamente é isso. Quando vocês entrarem ali no Google, vocês vão logar com o e-mail de vocês ali, do Gmail, de preferência. Até é bom para mostrar para vocês. Quando vocês clicarem aqui, ó, do lado da fotinho de vocês, ou se não tem foto ali, é aqui. Quando vocês descerem lá embaixo, vai ter aqui, ó, o Google Sala de Aula. Se clicarem ali, vocês vão vir direto para essa página aqui. Então, vocês vão conseguir acessar o conteúdo ali. Vai estar sempre aqui em atividades.
Esse meu aqui vocês vão ver mais do que deveriam, porque aqui eu sou o professor, no caso. Então vai ter um monte de coisa que a gente não postou. Mas tem todo o conteúdo. E nessa aula 5 a gente deixou vários links aqui para onde a gente consegue baixar esses programas. Tem alguns ainda que a gente não viu aqui, mas a gente vai ver. Então, se vocês precisarem de alguma coisa ou não se lembrarem, vai ter aqui. A gente tem o slide também, tem os programas todos. Se não encontrarem no Google, né? Ou se esquecerem do programa que a gente falou aqui, vai ter a lista direitinho ali. Aqui também, eu queria falar para vocês que aqui também tem os links das aulas gravadas. Essas nossas aulas todas são gravadas, então vocês vão encontrar o link aqui. Beleza. Então, vamos lá. A gente baixou o Crystal Disk e a gente vai abrir ele. Para instalar ele ali é barbada. Vai dar 2 cliques no programa, avançar. E ele vai iniciar aqui. Quando iniciar, ele vai detectar todos os discos que vocês têm. No meu caso aqui eu tenho um SSD. Aqui tu consegue ver o modelo, a marca e a capacidade do SSD. Aqui tem todas as outras informações também. Sinceramente, não sei até que ponto isso aqui é importante, mas para quem mexe é importantíssimo. O importante é bater o olho e olhar a saúde do HD. O que a gente vai se preocupar é sempre isso aqui. Então, aqui embaixo vai ter os testes que ele fez. E caso tenha dado algum problema, vai aparecer aqui também. A gente pode ver no outro a mesma coisa. E ali também mostra as horas, número de horas ligado. É importante ver também. Às vezes ele parece que está meio bom assim, mas tem tipo 40 mil horas de uso. Já dá para começar a desconfiar um pouco dele. Esse teu tem quantos? 12 mil horas. 12 mil horas, 143 dias sendo utilizado constantemente. Então, quando ele chegar, esse HD começar a chegar nas 20 mil horas, já vai começar a ficar mais lento e tal. Já pode parar de funcionar. E aqui eu tenho 2 bons e tenho um que deu algum problema. Até é bom ele ter dado problema para eu poder mostrar para vocês o que acontece quando o negócio está à beira da morte. Esse meu HD aqui, ele tem o triplo da idade do outro de uso. E ele já tem um uso bem avançado, então pode ser que ele esteja se terminando. Então, ali na hora de fazer a verificação, ele já deu alguns problemas ali. Se vocês forem bem curiosos, dá para procurar por esses erros aqui, vocês vão ver o que está acontecendo. E daí vocês vão ver que o computador está bom, ou que o computador não, que o HD está bom ou está ruim. Ou se ele vai aguentar mais um pouco, ou se ele está morrendo mesmo. Então, quando começa a dar esses problemas em HD, principalmente, que eu expliquei para vocês nas últimas aulas, ele é um disco e ele vai cansando. Ele tem uma agulha ali também que vai cansando. Então, chega uma hora que ele vai pifar mesmo. É o componente que mais dá problema em computador, é o HD. Então, isso aqui é super importante. É bem simples, mas é super importante para vocês verem se está tudo ok, entendeu? Então, de vez em quando vai lá, dá uma olhada aqui. É bom vocês terem isso aqui no computador. E, que nem o Anderson comentou um pouquinho agora há pouco, que quando vocês montam o computador ali, ou consertam o computador, instala o sistema, a dica que eu dou é instalem isso aqui não pesa nada, e deem uma olhada em como está a saúde do HD, porque às vezes tu tá montando um computador com um componente reutilizado e o HD já tá morrendo já. Então, qualquer computador que a gente arruma lá no núcleo, né, a gente sempre passa esse programa. Para quê? Porque a gente não sabe onde foi utilizado esse HD, como foi utilizado. A gente não sabe se ele está funcionando perfeitamente. A gente olha assim, ligou o computador, está passando os arquivos, então tá bom, né? Mas não, tem que fazer esse teste para ver se ele tem algum problema e se ele precisa ser substituído.
Uhum. Tá. Vamos voltar então pro nosso slide. Tá. Então, esse é um dos programas que a gente vai utilizar. Eu também, se for para recomendar um, eu recomendo ele, que ele é o mais simples. E é rápido E é rápido. identificar, assim. Rápido para baixar, rápido para instalar e rápido para utilizar. Ele é o mais simples e funciona para a maioria dos casos. Aí, se vocês quiserem ter umas informações mais detalhadas e também, além de fazer esses testes, vocês quiserem saber exatamente qual é que é o problema, a gente tem outro programa que é o Victoria. O Victoria ele é um programa que tem a mesma função do Crystal Disk e ele só tem mais umas informações assim além. Então, ele vai dizer exatamente em que parte do disco que está pifado do teu HD ou que está prestes a estragar. Ele vai fazer uma estimativa do que dá para ser feito e vai tentar consertar isso aí. Se vocês forem ver essas duas imagens aqui, é onde mostra a tela do Crystal Disk, que é onde tem todas essas informações. Eu vou mostrar para vocês rapidinho essa parte aí, porque eu acho importante que vocês saibam. Mas esse programa aqui, eu não sei, acho que a gente nem precisa mostrar ele, inclusive. Só no caso, se vocês quiserem utilizar ele, é só baixar, né? E clicar em teste e repair ali em cima. Se puder mostrar com o cursor ali direitinho. Aqui, ó, vocês vão ter essa opção aqui de teste. E daí vocês vão clicar em testar e reparar, no caso. Vocês vão clicar em scan e vai fazer a mesma coisa que o Crystal Disk faz, só que ele vai fazer mais lento, ele vai fazer com mais calma e tal, ele vai verificar um por um mesmo, cada partezinha do disco para ver se tem algum problema. Esse aqui, ele é para detectar problemas menores, assim. Então, a dica é, caso queira utilizar ele, ou então caso o Crystal Disk não detecte nenhum problema e às vezes tu queira ainda tirar a dúvida, bom utilizar, então, utiliza 2 programas. Aí esse aqui normalmente ele encontra os erros, com certeza. Ele é um programa mais robusto. E aí a gente vai para a parte chata da coisa. Hard Disk Sentinel. Esse aí eu nunca utilizei, não, Bruno. Já ouvi falar, mas não usei também. Depois vou pesquisar. Aí a gente tem esse aqui que é o check disk. Esse aqui é um comando de terminal do Windows. Tu pode usar ele via comando terminal, caso tu queira fazer de um modo mais bruto a coisa. Mas eu, como sempre, dou a dica mais fácil. Eu deixei aqui nesse slide justamente para vocês verem como é que funciona. Vocês vão abrir o terminal do Windows e vocês vão dar esse comando aqui, check disk /F. Então, tem o /R também. A gente não vai entrar muito nesse mérito aqui para fazer manual. Eu só deixei mais como curiosidade para vocês. Eu vou mostrar como se faz isso, mas como se faz na prática ali, sem muita baboseira. Então, deixa eu só compartilhar a tela de novo com vocês. Então, aqui, para acessar esse check disk aí, via terminal, dá para vocês abrirem o terminal aqui. Vocês vão clicar lá no teclado de vocês, aquela bandeirinha do Windows mais o R. Vocês vão digitar CMD e vão dar Enter. Aqui vocês vão fazer o comando que eu separei para vocês lá. Vocês derem esse comando, tanto o /F quanto o /R, vai fazer essa checagem de disco. O que ele faz? Ele vai pegar o teu disco e vai fazer toda a checagem que aqueles 2 programas ali fazem também.
A diferença é que essa aqui é uma ferramenta que já tem no próprio sistema operacional. Então, caso vocês não queiram instalar nada mesmo, vocês podem usar isso aqui. A dica que eu dou é usar o programa, porque é bem mais simples, bem mais rápido. Aí, caso vocês ainda queiram utilizar o check disk, tem como vocês fazerem da maneira mais simples ainda, que é sem usar terminal. Vocês vão vir aqui, vocês vão abrir o meu computador, vão clicar com o botão direito aqui no sistema, que normalmente é no disco C. Vocês vão clicar em propriedades, e ali em ferramentas, vocês vão ter duas ferramentas muito importantes que a gente vai comentar. Eu até tenho ali a próxima ferramenta no slide, tem o desfragmentador de disco. Mas primeiro, o check disk, ele é justamente esse verificar aqui. Vocês vão clicar em verificar e ele vai fazer essa verificação. A mesma coisa que acontece lá no terminal, lá no prompt de comando, vai acontecer se vocês clicarem aqui. Depois disso, o bom é reiniciar o computador. E daí, a princípio, se tiver algum erro, ao reiniciar o computador, ele automaticamente, antes de iniciar o seu sistema operacional, ele vai tentar resolver esses erros. Se ele não resolver, ele vai te avisar. Aqui no meu caso ali, vai estar escrito aqui, ó, não é preciso verificar essa unidade. Isso aqui é a mensagem que vai aparecer para vocês, se não tiver nenhum problema. Caso tenha algum problema, ele vai dar um código de erro aqui. Então, é a mesma função, é o mesmo código de erro que vai dar lá nos programas que vocês baixaram ali e tudo mais. Então, tudo faz a mesma coisa, mas de uma maneira um pouco diferente. Dessa parte do check disk é isso. Só um pouquinho, Julião. Mostra de novo como é que tu entra no CMD ali. Para entrar mais devagar. Uhum. Para entrar no CMD, pessoal, tem duas formas. A gente vai clicar, se vocês forem ali no teclado de vocês, vai ter aquela bandeirinha do Windows ali. É a terceira tecla da esquerda para a direita, normalmente ali. Vocês vão clicar ali na bandeirinha e no R. Aí vai abrir o executar. Vocês vão digitar ali, ó, CMD, que nem eu digitei, ó, CMD, e vão dar Enter. Ele vai abrir daí o terminal para vocês. Ou pode digitar na barra de busca também, né, do Windows. Exatamente. O CMD ali já acha. Já. Ou então, se vocês clicarem aqui, ó, iniciar, que nem o Anderson falou, escrever, ó, CMD. Vai abrir direto ali, ó, prompt de comando. Então, são essas duas maneiras que vocês podem fazer. Aí vai iniciar ali e vai escrever lá o comando, é aquele ali. Só check. Meio abreviado, mas é isso que quer dizer. E vão dar lá, ó, /F. Esse barra, na verdade, ele é para identificar qual função que esse programa aqui, que é o check disk, vai fazer. Então, basicamente é só para identificar. Então, tu pode fazer o /R e pode fazer o /F. Mas também tu pode fazer os dois. Dá para mandar ele fazer os dois também, não tem problema. Essas são as maneiras que tu pode fazer. Quando tu der Enter aqui, ele vai começar a fazer a checagem do teu disco do sistema ali. Então, é isso que ele faz. Acho que é isso por hoje. Então. Só mais 9 minutos. É bastante conteúdo nessa aula. Deu mais assunto do que eu achava. Mas antes de acabar só, eu queria comentar com vocês o que eu falei aquela hora. Depois de fazer o check disk aqui, seja pelo terminal aqui, ou seja lá por onde eu mostrei ali no meu computador. Aqui, ó, no caso. Ferramentas. Aqui. Tanto faz o método, quando tu reiniciar o teu computador, ele vai iniciar nessa tela aqui, ó. Não precisa ficar apavorado, o teu computador, tu mandou o teu computador fazer isso. Então é por isso que a gente tem que mandar reiniciar o computador, porque ele vai fazer a checagem do teu disco do sistema quando tu reiniciar. Então,
Dessa parte do check disk é isso? Será que dá para eu comentar só do desfragmentador mais rapidinho? Se eu conseguir, rapidinho. É rapidinho. Tem também outra ferramenta que faz isso também. Ele serve para consertar esses pequenos erros que podem dar no teu computador. O desfragmentador de disco, ele fica no mesmo lugar que eu mostrei para vocês aqui. A diferença é que ele vai aqui, ó, para esse de baixo aqui. Tu vai clicar em otimizar. No Windows 10 ele está escrito otimizar, no Windows 7 está escrito desfragmentador, vai ter um monte de coisa escrita. Então, quando tu clicar aqui, ele vai abrir essa tela aqui. Primeiro de tudo, eu quero comentar. Quem tem HD, isso aqui pode ajudar muito. Porque o que isso aqui faz? Isso aqui reorganiza os dados que tu tem salvo no teu disco. Então, ele separa. Imagina que tu tem uma prateleira em casa. E aí, basicamente, o que ele faz é colocar mais perto de onde tu alcança as coisas que tu usa mais. Então, por exemplo, digamos que tu abre mais as tuas fotos lá, os teus programas. Então, ele coloca as fotos de maneira de mais fácil acesso ali. Para que cada vez que tu clique ali para abrir uma foto ou abrir um programa que seja, ele fique mais fácil de encontrar. Porque o HD, quando tu vai salvando coisa no teu HD e vai colocando programa, ele salva em qualquer lugar no disco. Esse programa, esse desfragmentador, ele serve justamente para deixar tudo mais perto, para encurtar o caminho entre os dados. Então, na hora de fazer a leitura, isso daqui ajuda bastante. Às vezes, o teu computador está meio lento, e isso aqui, só de fazer isso aqui, já adianta muito. Então, tu vai escolher lá o disco que tu quer fazer, e vai clicar em analisar e otimizar. Ele não pede para fazer nada, e nem pergunta nada. Literalmente, tu clicar em analisar e otimizar. Aqui ele vai dar o 100%, daí depois tu pode fechar. Eu só queria comentar também com vocês a respeito da SSD. Aqui, como vocês podem ver, ó, eu tenho duas unidades de disco rígido. Isso aqui significa que é um HD. Mas aí eu tenho uma unidade de estado sólido. O que acontece? No SSD, não é legal fazer isso aqui. Por quê? O SSD ele não é um disco que está se mexendo. O SSD ele tem uma unidade sólida. E como ela é uma unidade sólida, quando tu salva os dados, eles já salvam agrupados. Então, quando tu fizer isso aqui no teu SSD, pode ser que o teu SSD dê alguma sobrecarga e isso pode atrapalhar o funcionamento do SSD. Então, pode diminuir a capacidade dele de guardar arquivos. Então, às vezes, por exemplo, tu tem um SSD de 250 GB, começa a fazer isso aqui, ou achando que está fazendo uma grande coisa, isso aqui pode ajudar a ir perdendo capacidade do teu SSD. Então, a dica é não façam em SSD isso aqui. Mas para disco rígido aqui, para HD, é uma beleza, funciona bem. Inclusive, no Windows, isso aqui ajuda bastante a melhorar o desempenho. Dessa parte de fragmentação, é isso. A gente não tem muito mistério quanto a essa parte aqui. Bem simples, né? É bem simples mesmo. Inclusive, até coloquei aqui umas imagens aqui para vocês entenderem. Quando tu salva os teus arquivos, tem diversos tipos de arquivos. A ideia é que ele junta tudo que é parecido. Então, aqui dá para ver o HD um pouco mais organizado. E aqui o HD depois de que tu faz a desfragmentação. Então, não adianta tu fazer só uma vez. Então, de tempo em tempo, a ideia é que tu faça, porque isso aqui vai estar sempre mudando. O teu HD, ele está sempre salvando e deletando coisa, salvando e deletando coisa. Às vezes ele salva coisa por cima de outras coisas que tu não tem mais. Então o desfragmentador serve para isso. Então, a maioria dos problemas envolvendo o HD, a gente resolve só com essas ferramentas bem simples, assim. Claro, se o HD estiver funcionando e estiver ok, a saúde dele ali, que nem a gente viu no primeiro, ali no Crystal Disk. Por hoje é isso, da minha parte. Na próxima aula, a gente continua, porque isso daqui dá bastante assunto. E
Se vocês quiserem depois dar mais uma olhada no restante Se ficou alguma dúvida, dos outros pode slides, falar. podem fazer alguma pergunta e tudo mais. E daí também, caso vocês tenham alguma reivindicação para fazer também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou quiserem até comentar sobre a nossa ida aí para Alto Feliz, vocês podem perguntar e podem dar sugestão. Se tem algum horário melhor e tal. A gente vai ficar por aí por enquanto. A gente vai ficar online aqui. E se for isso, se for só isso, acredito que estão todos liberados. Podem ir tranquilo. A gente vai dar mais um tempo para vocês. Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Só fechar a gravação agora. Eu vou até encerrar aqui. Boa noite, Elias.